Galera, seguinte. Ano passado, eu também tive a oportunidade, o prazer e a honra de poder também ser keynote speaker aqui na GopherCon. E eu falei de resiliência de sistemas baseados em microserviços. Resumindo, foi um pouco puxado para ser keynote, saca? Foi muito técnico. E daí eu estava falando com o Mineto, com o Longa, como que eu poderia fazer algo mais leve, menos técnico, mas que tirasse algumas curiosidades que nós temos referentes à linguagem Go. Então, a ideia de a gente bater esse papo hoje é para a gente falar no Go no mundo real. Tá? A gente vai falar sobre empresas, a gente vai falar sobre carreiras, a gente vai falar sobre o futuro da linguagem. Tem algumas coisas técnicas também aí no meio, mas eu acho que, de forma geral, eu acho que pode ajudar a inspirar todo mundo aqui para... Sabe quando a gente começa a pegar aquele carinho pela linguagem? E eu acho que a gente só consegue pegar esse carinho quando a gente sabe de onde que as coisas vieram, como que elas aconteceram. Então, a ideia é isso, deixar o Go como uma linguagem fofinha que a gente adora e que a gente quer investir o nosso tempo e a nossa profissão utilizando ela, tá? Então, vamos lá. Alguém tem ideia de como que o Go nasceu? Podem levantar a mão, tá? Um de cada vez, por favor. Então, show de bola, galera. O Go nasceu através de uma conversa sobre C++, tá? O lance era que estava o Rob Pike e o Robert Grissimer, e eles foram num evento onde estavam falando sobre C++. E pelo que os caras contaram naquela época, olha só, eles estavam falando que só naquela palestra de C++ iriam entrar 35 novas features no C++ 11. Quem aqui gostaria de 35 mais features no Go hoje? Né? E daí, os caras falaram, será que o que falta para o C++, no final das contas, ser uma melhor linguagem, é adicionar tanta feature assim? E daí, no final das contas, eles chegaram ao ponto de, seria muito melhor ter uma linguagem mais simplificada do que querer adicionar novas features numa linguagem que já é extremamente complexa. A ideia do Go surgiu a partir daí, tá? Com o passar do tempo, o headcount da Google começou a crescer demais, a quantidade de funcionários. E cada vez mais era difícil, inclusive, encontrar profissionais que tivessem a capacidade de aprender e conseguir desenvolver cada vez de forma mais segura, utilizando C++ e outras linguagens que normalmente eles utilizam na Google, tá? Então, só para a gente entender um pouco essa história, eu estou trazendo aqui para vocês, eu não sei se todo mundo sabe ou se não sabe, mas de forma geral é para nivelar a timeline de como que a linguagem nasceu até o ponto que a gente chegou agora, com os seus principais milestones. Tá? Então é o seguinte, o início do projeto do Go começou em 2007. Tá? Gênios desenvolvendo linguagem. Rob Pike, esses caras, a profissão dos caras, no final das contas, eram desenvolver coisas para sistema operacional e criar linguagens de programação. Tá? Então isso começou em 2007. Em 2009, o Go se tornou open source. Em 2012, o Go teve a versão 1.0, que foi considerada a versão estável, e eles tiveram um entendimento muito importante naquele momento. Que tudo que eles fizessem a partir da versão 1.0 ia ter que ser retrocompatível. E isso aí é o que dá paz e espírito, acho que para todo mundo aqui que está trabalhando com Go. Né? Você não fica com medo do código que você está produzindo hoje não funcionar mais amanhã. E daí, em 2015, foi um momento onde eles tiveram melhorias importantíssimas no Go. Eu não tenho certeza se é nessa versão 1.5, mas eu acho que foi na 1.5, onde o próprio compilador do Go foi feito em Go. Tá? E o ecossistema do Go ele começou a ser consolidado em 2018, tá? Que foi na versão 1.11, quando o Go ele começou a trabalhar melhor com módulos, a forma de gerenciamento de dependências. Quem aqui é da época que você dava um Go-Get e baixava tudo que tinha no GitHub e daí você não conseguia controlar a versão dos pacotes? Né? Eu acho que era um sofrimento, ou que você tinha que trabalhar na pasta SRC e apontar o Go-Path para lá. Hoje, essas coisas não acontecem mais porque o ecossistema ele foi se consolidando. E em 2022,
para aquelas pessoas que falavam que Go não tem generics e que a gente só sabe criar interface vazia e que daí a nossa linguagem não é mais type-safe, o Go teve essa adição muito forte em 2022 na 1.18 sobre generics. Eu sei que pode parecer algo muito... só adicionou generics. Cara, mas para os caras adicionarem generics, eles tiveram que reescrever e mexer em muita coisa para ter esse suporte, tá? E em 2024, né, a gente teve agora algumas novidades na versão 1.22. Quem já está usando a versão 1.22 agora? Todo mundo gostou do servidorzinho web, né? Fala a verdade, né? Poder botar post antes das rotas e tudo mais. E a gente teve aquela correção do bug do loop var, por exemplo, que deixava todo mundo maluco. Mas essa basicamente é a timeline da linguagem, só para que para que a gente esteja aqui na mesma página. Legal? Desde 2018, quando foi que eu falei que a gente começou a consolidar o ecossistema do Go, ele cresceu 4 vezes mais. Tá? Uma coisa importante que eu quero deixar muito claro e fazer as honras aqui para um cara que chama Cameron Ballard, alguma coisa assim, tá? O sobrenome eu não sei falar direito. O Cameron é um dos project lead do projeto do Go, da Google, tá? Quando eu fui fazer a minha entrevista sobre GDE, né, ele que me entrevistou e eu acabei pegando uma proximidade um pouco grande para ele, e eu falei que eu ia dar essa palestra, e eu falei, Cameron, tem como você me dar uma mão, mandar alguns materiais que você tem aí, para eu botar aqui, né, para o pessoal ter um pouco de acesso a mais números? Para que você vai perguntar para o Project Lead do Go, da Google, se ele tem algum material sobre a linguagem para ele me passar? Ele me mandou tanto material que foi uma delícia fazer essa palestra aqui para vocês, porque eu tinha gráfico de tudo, e vocês vão ver aqui. Então, só fazendo honras, porque, eventualmente, gráficos ou as imagens que vocês podem ver aqui, eventualmente, vocês podem ver em alguma talk dele mesmo, tá? Porque não fui eu que peguei esses gráficos, tá? Só para não dizer que eu estou plagiando palestra dos outros, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, outra coisa que é interessante, tá, é a colaboração, de acordo com os quarters, das principais linguagens de programação. Se você for ver, Java caindo pelo número de colaboradores, e o Go é a linguagem que mais está crescendo com o número de colaboradores para a linguagem. Tá? Agora, o grande ponto aqui, e eu acho que é isso que eu queria trazer de uma forma bem forte para a gente usar o Go e entender o Go hoje em dia não apenas como uma linguagem de programação. Hoje em dia, se você for na Google e perguntar qual é o posicionamento que a linguagem tem, ela é não mais considerada uma linguagem de programação. Tá? Eles falam que é uma plataforma de software engineering end-to-end. Então, a gente não olha mais o Go apenas como uma linguagem. A gente olha o Go como uma plataforma realmente de desenvolvimento. Por que eles fazem isso? A gente tem alguns módulos aqui que nos ajudam. Que é o seguinte, tem o core do Go, que a gente está acostumado. Em cima disso, a gente tem a parte de Go Modules, onde a gente tem Module Proxy, Workspace, Checksum DB. E parece muito simples, né? Parece que é apenas um gerenciador de dependências. Mas é o seguinte, Go foi feito para rodar em grandes empresas. Para ter essa parte de Go Modules, assim, foi algo extremamente complexo, inclusive para conseguir garantir segurança. E também garantir que alguns pacotes, mesmo que se eles saíssem do ar, a gente ainda conseguisse ter acesso a eles, porque ele tem esse proxy aí no meio. Existem diversos projetos hoje em dia que já foram arquivados ou desapareceram do GitHub, mas que você consegue ter acesso exatamente por esse repositório. Toda vez que você dá um Go install, um Go get, Go mod tire, você vai perceber que ele baixa desse proxy antes. Então isso faz uma diferença gigantesca. E ele consegue fazer isso porque ele sabe todas as versões e ele tem o hash, né, para você saber nesse banco de dados, para garantir que toda vez ele está trazendo a versão correta. Em cima disso, e isso é algo que a gente vê muito pouco falando, é a parte de segurança da linguagem. Quem aqui já pensou como é que o Go trata segurança? Tá? Segurança no Go é uma das coisas principais e que vem, na maioria das vezes, out of the box para a gente. Por que eu estou dizendo isso?
Porque o Go hoje, ele tem suporte, mas ele não tem nativo ainda, tá? Isso é bom falar para você, com SBOM, que é Software Bill of Materials, onde você consegue pegar a estrutura do seu software, pegar todas as bibliotecas que ele está utilizando, ter todo um manual do que aquilo está sendo utilizado. Para quê? Para que as empresas consigam saber quais bibliotecas, qual é a licença dessas bibliotecas, como que elas estão sendo aplicadas, né? Para a gente, desenvolvedor, na maioria das vezes, a gente tem um pacote do Google para gerar UUID, por exemplo. A gente vai lá e dá um go-get, ponto. Mas muitas das empresas grandes, eu não posso utilizar qualquer biblioteca. A licença importa. O tipo de segurança, como ela é feita, importa. Então, quando você tem essas informações, o que acontece no final das contas? Você tem como se fosse um relatório de tudo e de todas as dependências que você está utilizando, inclusive dependências cruzadas, para garantir que tudo que está ali está fazendo parte de uma compliance ali baseado nas regras de cada empresa. Isso, muitas vezes, nós desenvolvedores, às vezes, dependendo da empresa que a gente trabalha, nem passa pela nossa cabeça. Quem aqui fica verificando a licença que todos os pacotes e subpacotes de vocês têm? Quem aqui fica procurando as vulnerabilidades que as bibliotecas que vocês usam têm? É para levantar a mão, tá, galera? Tá? Então, o que acontece? O Go, ele tem isso. Fora isso, o Go, ele tem fuzzing. Quem usa fuzzing aqui do Go? Aí tem um cara ali que ele sempre levanta a mão, cara. O cara, você é top, hein, velho? Então, ele tem esse gerenciamento de vulnerabilidades. Fora isso, pode parecer besteira, mas o comando Go tem coisa pra caramba. E toda vez que eu dou um Go, eu vejo que eu não sei nada de Go, porque a maioria dos comandos que tem ali eu nunca usei, inclusive, entendeu? Aí o Go, ele tem toda essa parte de pacotes e ele tem também suportes para as IDEs que a gente consegue trabalhar. Uma coisa interessante, no final das contas, é que o Go, ele é uma plataforma. Ele é uma linguagem de programação, ele traz testes embutidos, ele traz geração de documentação para a gente, ele tem gerenciamento de dependência, ele é multiplataforma, ele faz profiling da aplicação nativo, ele tem a performance out of box, no final das contas. Quem nunca gostou de dar um Go build, e você já tem um binário, que por mais que você seja um péssimo programador, a parada ainda tem performance. Né? Então, é muito bom a gente conseguir ter esses tipos de coisa, porque até desenvolvedor que é muito ruim, tem um resultado bom, dependendo da situação, quando trabalha com Go, muitas vezes melhor do que um ótimo profissional que às vezes está utilizando uma outra linguagem de programação. É muito louco isso, né? E é muito fácil para fazer o deploy. E o Go Command, como eu falei para vocês, é uma bíblia ali que dá para você conseguir se especializar. Eu recomendo que todo mundo hoje, depois, quando chegar no hotel, escondidinho, não precisa falar para ninguém, digita Go apenas, daí vocês vão ver os comandos e começar a testar esses comandos. Tem características importantes, isso aqui eu vou até passar rápido, mas é importante ressaltar: foco na simplicidade, performance extrema, simples acesso aos recursos e protocolos modernos de rede. Pode parecer besteira isso, galera, mas se você pegar o Java, se você pegar C++, se você pegar Python, se você pegar um monte dessas linguagens, elas nasceram em momentos que tinham pouquíssimos protocolos e formas de se conversar na rede. Então, eu digo que a maioria dessas linguagens, elas têm puxadinhos. Lançou um novo protocolo, eu tenho que colar ali para aceitar esse protocolo. Multithreading. Cara, quando a maioria das linguagens foram inventadas, a gente não tinha multicore. Rodava tudo num core só. Para a gente conseguir ir para o assunto de multithreading, teve todo um histórico. E o Go, ele já nasceu no momento que tudo isso que a gente usa já tem. Então, ele não tem esses puxadinhos. Então, ele já nasceu otimizado para multicore. Ele trabalha com concorrência e paralelismo. Tá? Wesley, por que ele trabalha com paralelismo? O Go não é concorrente? Mas você tem multicore, então ele roda paralelo. Tá? Só para colocar. Baixíssima utilização de memória. A gente fez um evento junto com a Google. Quem participou da Golang Conference que a gente fez junto com a Google Cloud? Podem levantar a mão também, tá, pessoal? Vocês nunca ouviram falar desse evento? Foi muito top. E a gente teve um caso da Globo lá, onde... Esqueci o nome do... Desculpa, tá, que eu esqueci seu nome. Mas a gente teve um caso da Globo, onde eles guardam os segundos dos vídeos que a gente assistiu. Né? Quem aqui assiste novela?
Galera, eu assisto tudo, tá? Assisto tudo, sou noveleiro. E eu sempre sei de onde que eu parei. Eles usam o Google Big Table, eles guardam em segundos. E daí a gente imagina a quantidade de acessos e utilização que acaba utilizando. Adivinha quantos megas de memória você tem que ter para segurar na Globo esse tipo de recurso, que é super utilizado o tempo todo, em todos os lugares. Quando a gente ouviu, o Mineto até falou, a gente deu risada junto. Quem tem um chute aí, grita. Quanto de memória? Ok, eu falo. 500 mega, galera. Uma aplicação que faz isso, rodando com 500 mega de memória, dá vontade de chorar. Tá? O Go, ele tem um garbage collector extremamente otimizado. Ele é compilado com geração de um binário, multiplataforma. E aqui tem o gerenciamento de dependências. Quem aqui já deu esse comando? Go list -mall. Aê, show. Aqui você consegue ver todas as dependências que você está utilizando. É importantíssimo quando você trabalha em empresa grande para você ter certeza do que está no seu código. Mas o mais legal de tudo é, quem já deu um Go mod Y? No Y você fala, por que eu estou usando esse pacote? Ele fala, por conta desses arquivos aqui. Então, para a gente falar um pouco sobre como essas coisas funcionam focados nessa parte de segurança no Go, o Go, o que ele fez? Ele criou um banco de dados para ele, para focar em segurança. Então, o que acontece? Existem diversas fontes de dados, onde a gente tem tudo quanto é problemas e relatos de falta de segurança. Tá? O Go acessa todas essas bases de dados e junta todas as vulnerabilidades num único banco de dados. Aí, o que acontece? O Go, ele tem uma ferramenta de verificação de vulnerabilidades. Tá? Quem aqui já usou o Vul Check do Go? Show! O que esse cara faz? Ele consegue consultar esse banco de dados e consegue ver o seu programa e ele consegue ver todas as vulnerabilidades de segurança que todos os pacotes que você está utilizando trabalham. Galera, tudo isso de forma geral é meio que nativo da linguagem. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que eu estou dizendo, existem linguagens de programação que você tem tudo isso. Mas você tem diversas ferramentas o tempo inteiro para você conseguir fazer. O Go tem tudo isso embutido. Tá? Isso aqui é um exemplo somente para você ver. Tá? Eu rodei um check de vulnerabilidade e ele falou que eu tenho uma vulnerabilidade baseado no HTTP2 e ele fala, inclusive, quando que isso aqui foi corrigido. E, tá? Para você fazer isso, você é só dar um Go install, tá? E você tem o Go Vul Check. E aqui, no final, você apenas roda, que nem quando você roda os seus testes, e no final ele traz para você quantas vulnerabilidades o seu código tem. Tá? Então, no final das contas, quando o Go trabalha com segurança, a gente tem, você escolhe o código, roda first test para estressar o seu código, daí você faz a detecção de vulnerabilidade, depois você pode, inclusive, reportar essas vulnerabilidades para o banco de dados, e depois você consegue ter essas vulnerabilidades registradas para quando você escrever seu código, o seu código ele estar mais seguro. Quem aqui já tinha estressado e entendido e indo muito atrás mesmo sobre como que o Go trabalha com segurança? Vou falar ao contrário. Quem nunca tinha olhado a fundo como que o Go trabalha com segurança? É fogo, né, cara? Porque a gente só quer chegar e codar, mas a gente acaba esquecendo o que a linguagem tem por trás. E por isso que ela acaba sendo cada vez mais complexa para o lado de quem desenvolve, para o lado de quem programa é uma maravilha. Tá? E aqui, galera, é a arquitetura do runtime do Go. Eu acho que é bem interessante todo mundo ter essa ideia, porque a gente fala muito em runtime, mas o que o Go ele tem na parte de runtime? Uma das coisas principais que o Go tem são as Go routines. Tudo que você roda lá são routines que estão rodando. Mas para isso ele precisa de um scheduler para agendar. A gente vai falar um pouco sobre scheduler daqui a pouco. Tem os channels, a gente tem o processo de alocação de memória, que é muito louco. A gente tem um garbage collector, a gente tem o gerenciamento de stack, network poller e a parte de reflection. Toda vez que você ouvir falar em Go runtime, é basicamente esses bloquinhos. Eu posso ter deixado de colocar alguma coisa ou outra, mas esses são os pontos mais importantes quando a gente está falando do runtime do Go. Tá? Quem aqui sabe o que é um scheduler? Show.
Quando a gente está falando em scheduler, galera, principalmente, inclusive, quando a gente está falando disso em sistemas operacionais, o scheduler é o cara que faz o processamento, o agendamento dos processos que tem que ser usados pela CPU. Tá? Você tem dois tipos de scheduler, normalmente, cooperativos e preemptivos. O cooperativo, ele espera rodar o processo até o fim, para daí ele dar a continuidade para outro processo novo. O preemptivo, ele fala, você está tentando me monopolizar a minha CPU. Então eu vou parar a sua execução, vou trocar o contexto e vou botar outro processo. Depois você volta. Tá? O Go, hoje em dia, até acho que a versão 1.13, ele trabalhava de forma cooperativa e hoje ele consegue fazer preempção. O scheduler do Go, ele foi baseado num modelo chamado NM, onde você consegue ter um processo e você consegue criar meio que subprocessos, mas que não são chamados através do sistema operacional. Esses subprocessos são o que hoje a gente chama de Go Routines, Light Threads, Green Threads, Threads in Userland, você pode chamar o nome que você quiser. E o Go, ele pegou esse modelo como inspiração e criou o scheduler baseado nesse modelo, mas chamando isso de MPG. Quem já tinha ouvido falar em MPG aqui? Show! Seguinte, o que é MPG, galera? O Go Runtime, ele tem, tá, as machines, que são os M's. Ou seja, toda vez que eu subo uma versão para o Go, ele vai criar threads realmente direto no sistema operacional, e aquelas threads são threads reais mesmo. Tá? Aí o que vai acontecer? O Go, ele tem uma parada que chama P, que é o processor, é um processador lógico. O processor, ele acessa ele tem acesso a essa thread, e ele vai gerenciar para a gente, tá, o que a gente acaba chamando de Go Routines. Então, toda vez que você roda uma Go Routine, o que acontece? Essa Go Routine está alocada para um P. E esse processador consegue jogar isso para a CPU ser processada. Então, o scheduler ele faz isso. Então, eu posso ter várias Go Routines e eu posso ter vários processors. Tá? Quem aqui já usou Go Max Prox? Normalmente, esse cara é que gerencia a quantidade de P's que a gente tem. Tá? Então, é basicamente isso que acaba acontecendo. E o Go, ele tenta fazer sempre o quê? Que ele não fique com P ocioso. Toda vez que um P está ocioso, ele fica vendo outro processor que está com muita Go Routine, ele desaloca aquela Go Routine e joga num outro P para conseguir manter esse balanceamento de carga. Tá? Então, funciona só mais ou menos assim. Eu não queria ir de uma forma muito técnica, mas só para vocês terem uma ideia. Você tem algo no Go que é chamado de Global Queue, que no final das contas é uma fila global onde você tem todas as Go Routines que você quer utilizar. Aí, você tem isso aí, um P acessa essa fila global da Go Routine e coloca essas Go Routines numa fila local. Aí, o que acontece? Toda vez que acaba essa fila local, o que ele vai fazer no final das contas? Ele vai buscar lá na fila global novamente. Aí esse P ele fala, eu preciso executar uma Go Routine. Então ele pega essa Go Routine, manda para a machine, que vai processar realmente lá no CPU essa Go Routine. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Então, ó, eu estou com a minha fila ficando pequena no meu P. O que eu faço? Pego um Go Routine lá de cima, jogo aqui embaixo, para ele começar a ser processado. É mais ou menos assim como que funciona o agendamento de execução das Go Routines no Go. Tá? Uma outra coisa que o Go tem é gerenciamento de memória. Quem entende aqui bem de gerenciamento de memória, galera? Show de bola. Gerenciamento de memória é algo extremamente complexo e é aquilo que é uma das coisas mais complexas que você tem num sistema operacional. Quem normalmente veio do SEI, etc., já ouviu falar quem aqui já ouviu falar em malloc free? Aê, galerinha. O que acontece? Esse é uma forma de você fazer gerenciamento de memória. Depois desse cara veio o DL malloc, depois a gente tem PT malloc, PT malloc 2, a gente tem JI malloc, que inclusive é o gerenciador de memória que o Rust e o Facebook utilizam. Tá? E depois a gente tem outro gerenciador de memória, que é o TC malloc. Quem já ouviu falar aqui no TC malloc? O TC malloc, ele é o gerenciador de memória, né, que a Google criou de uma forma mais otimizada para você conseguir ter acesso mais otimizado a multithreading, para você conseguir trabalhar. Tá? E o que aconteceu? Adivinha qual gerenciador de memória que o Go resolveu utilizar? Te dou duas opções, malloc free ou TC malloc.
ele pegou o próprio TC-Malloc da Google. Porém, conforme o tempo foi passando, ele foi se forcando e ele gerou algo chamado Malloc GC, que é o gerenciador de memória do Go. Como é que ele funciona no final das contas? Ele separa a forma de como ele vai alocar os objetos em 3 tamanhos. Tiny, que são objetos de 16 bytes, menores de 16 bytes. A gente tem small, objetos entre 16 e 32 kbytes. E a gente tem o large, que são objetos acima de 32 kbytes. Tá? Então ele consegue fazer isso para evitar a fragmentação de memória. E como que ele faz isso? Trabalhando com spans. Spans são blocos de memória que ele solicita para o sistema operacional. Na prática, o que acontece? A gente tem uma heap, mheap, do gerenciador do Malloc GC do Go, que tem esses spans que ele faz as syscalls e pega esses blocos no sistema operacional. Aí o que acontece? Ele tem uma outra camada que chama Central. Essa camada Central, ela vai e pega esses spans, e cada Central gerencia objetos de tamanhos diferentes. Então, tem diversos Centrals para cada tipo de tamanho de objeto. E embaixo, ele cria uma outra camada chamada de Mcache, que é utilizado pelo nosso P. Toda vez que uma Go Routine vai utilizar, ele precisa alocar memória, ele bate no Mcache. Basicamente isso que acontece. Quando ele bate no Mcache e não tem memória suficiente, ele chama o Central para pedir memória. O Central não tem memória, ele bate no mheap procurando spam. Não tem mais spam disponível, bate no sistema operacional, aloca spam para o mheap. Basicamente isso que o Go funciona, tá? Isso aqui, ó, é interessante que o Go, para resolver todo esse problema, ele tem o seu próprio Garbage Collector. Que ele é um Garbage Collector não geracional, concorrente, Tricolor, Mark and Sweep Collect. Tá? Eu acho que o Alex Rios, ano passado, se não me engano, ele fez uma palestra sobre o Garbage Collector do Go. Você consegue pegar, inclusive, as instruções, fazendo um Go debug, para pegar como que o Garbage Collector está andando no tempo todo. Eu prometi que essa talk não ia ser muito técnica, né, galera? Então, eu vou tirar um pouco disso. Rapidamente, galera. Se a gente é nerd e está usando o Go, é porque alguém está pagando a gente para usar, né? E nenhuma empresa quer pagar a gente de graça, porque simplesmente nós somos deuses da programação e nós escolhemos a linguagem que a gente quer para a gente simplesmente ter aquele gozo de falar, olha, estou utilizando essa coisa maravilhosa. As empresas, elas precisam também do Go. O que uma empresa precisa para rodar a sua aplicação? Ela precisa escalar as operações dela. As empresas, elas precisam ter mais velocidade na entrega. Ela precisa economizar com infraestrutura. E ela tem necessidade de ter aplicações mais seguras. O Go, ele oferece performance, ajuda a escalar a operação. O Go, ele é rápido para você entregar a solução, porque você consegue treinar profissionais rapidamente com a linguagem. O Go, ele consegue reduzir custo com o cloud de uma forma absurda. Não tem jeito. O Go ele é muito otimizado para memória, muito utilizado para performance. O deploy dele é muito rápido. E ele tem necessidade de segurança. E o Go, como a gente acabou de falar de segurança, ele tem um monte de recurso nativo de segurança, que principalmente as empresas grandes têm mais tranquilidade de saber tudo que a gente está utilizando quando a gente pega o SBOM e fala, olha, eu não estou invadindo nenhuma patente, não estou usando nenhum software que está com uma licença que eu não posso. Então, no final das contas, para umas empresas, o Go ele traz mais receita, porque a gente escala a operação. Ele diminui os custos que eu vou ter por conta do recurso computacional e ele diminui o risco por conta de segurança. Então, para as empresas, elas conseguem olhar o Go dessa forma. Só para vocês terem uma ideia em relação a posicionamento e produtividade quando você trabalha no Go, aqui a gente tem a produtividade do usuário e aqui a gente tem a performance em relação a essa produtividade. Se você perceber, hoje em dia, o Go ele ocupa esse espaço muito de uma forma quase que isolada, onde você tem a produtividade do desenvolvedor com a performance da linguagem. Normalmente, antigamente, a gente tinha que escolher o quê? Uma linguagem muito performática, é mais difícil de aprender, mas se eu quero ser mais produtivo e desenvolver mais rápido, eu tenho uma aplicação mais lenta. O Go ele conseguiu trazer performance e produtividade ao mesmo tempo. Custo da linguagem, né? Para eu fazer a operação do Go no dia a dia, é muito baixo esse custo, tá? Porque, no final das contas, é fácil fazer deploy, é rápido, é teste,
Tá? Então, o custo de desenvolvimento de uma aplicação com Go normalmente é muito menor do que o custo de desenvolvimento com muitas linguagens, porque eles dão mais manutenção, porque é mais difícil de manter, porque a linguagem quebra cada vez que sai uma nova versão. E tudo isso é custo para a empresa. Então, o custo da linguagem Go aqui, ele acaba sendo muito baixo. E a parte de segurança e escalabilidade também é altíssimo. Por quê? Porque você precisa de safety e segurança. E nesse caso, eu posso falar desde tipagem segura, ou segurança mesmo da linguagem, segurança de memória. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo escalar isso de uma forma fantástica. O Go está um pouco abaixo do Rust. Rust, ele tem uma característica muito bacana, que faz com que você tenha uma segurança muito maior. O Go está abaixo do Rust, mas se a gente voltar aqui, Elaiá. Cadê? Olha onde fica o Rust em relação à produtividade. Não estou falando que o Rust é ruim. Pode ver que a performance, ele está ali, junto com C++ e C. Mas a produtividade, ele está lá embaixo também. Porque quem é que já programa em Rust? Quem é que já programou em Rust e não conseguiu? É muito louco isso, cara. Não é fácil aprender, não. Tá? Então, a produtividade com Go, apesar dele ser mais lento que o Rust de forma geral, às vezes isso aí diminui o custo de desenvolvimento. Tá? E casos de uso. Go é uma linguagem geral, né? De uso geral. Então, você pode criar CLIs, a gente pode criar aplicações web, a gente pode criar APIs, a gente pode trabalhar muito no mundo DevOps, que a gente ama, e trabalha muito forte com processamento de dados. E é muito louco isso. Por exemplo, cadê o Temporim? Olha lá. O Temporim, no blog dele e vídeos que ele já gravou, ele faz umas paradas bem legais. Ele fala, como que eu consigo ler um arquivo de 1 milhão de linhas utilizando o Go de uma forma extremamente performática e rápida? Como que eu consigo processar esses dados? Ou como que eu consigo fazer o upload de não sei quantos mil arquivos de uma vez quando eu preciso fazer esse processamento e jogar num bucket, por exemplo? Com Go você faz isso numa facilidade muito grande. Então esses tipos de casos de uso são importantes. Tá? Média salarial. Agora a gente começa a entrar numa seara um pouco controvérsia. Tá? Eu peguei uma média salarial baseado... Brasil isso, baseado no Código Fonte TV, da galera do Código Fonte TV. Queridos colegas aí, a gente patrocina o canal deles. E o Go ali, a média salarial, baseado nessa pesquisa, é de R$ 14.500. Galera, eles acertaram? Espero que eles tenham errado para baixo, né? Que se ninguém levantou a mão, espero que todo mundo esteja acima dessa margem salarial. Se vocês não estiverem ganhando ainda, acredite, porque tem gente ganhando assim. E aqui a média salarial, de forma geral, eu peguei algumas empresas do Glassdoor. E olha só que interessante. Hoje, quem quer trabalhar na Google? A Google, nesse momento, está com 2.364 posições abertas para desenvolvedores Go. A média salarial é de $180 mil ano, e quem é o fodão ganha $218 mil por ano. Está pagando bem. Tá? Mercado Livre, quem aqui é do Meli? Nossa, até arrepiou, hein? Cara, esse é o gráfico da utilização das linguagens de programação dentro do Meli. Cada vez que eu falo, eles têm 1.000 microserviços a mais. Tá? E cada vez que eu falo com eles, eles têm mais 1.000 desenvolvedores, e cada vez que eu falo com eles, eles botam mais 5.000 deploys diários a mais na conta deles. 30 mil deploys diários. Né? 100 milhões de requisições por minuto. Top, né? E aqui está o histórico da utilização das linguagens e stacks mais utilizadas no Mercado Livre. Tá? Hoje, a linguagem mais utilizada no Mercado Livre é o Go. O Go ele foi crescendo ao longo do tempo, e hoje em dia, dentro dos 25, 30 mil microserviços que eles têm lá, 30% é feito em Go, e grande parte dos novos microserviços estão sendo desenvolvidos
estão já sendo feitos direto em Goals, mas é importante falar que não necessariamente os projetos em Java estão sendo reescritos em Go, tá? Normalmente a maioria dos novos projetos estão entrando como Go. Python cresceu muito para a parte de dados. Legal? E o Go é amado pela nuvem, é a queridinha das empresas. Então, todo mundo aqui já trabalhou com Cloudflare, acredito. Quem usa Docker? Quem usa Kubernetes? Dropbox? HashiCorp, que foi comprada agora, né? Vocês sabem que a HashiCorp foi comprada? Por quem que a HashiCorp foi comprada? IBM. O que vocês acham que vai acontecer com a HashiCorp? Não sou eu que estou falando, cara, pelo amor de Deus. Apple, Uber, Netflix. Pô, os caras são maldosos demais, cara. Mudou a licença do Terraform, foi comprada pela IBM. Então, cara, a maioria das ferramentas que a gente usa hoje em dia para Cloud Native são desenvolvidas em Go. Grandes empresas hoje em dia já utilizam Go. Então, Go não é mais hype, tá? Agora aqui, quem imagina o que eu vou colocar aqui, qual que é o futuro da linguagem? Eu assumo para você, galera. Eu acho que esse slide é o meu slide que mais desaponta na palestra, tá? Porque todo mundo olha e fica pensando, porra, o que vai lançar no Go e etc, tá? Mas, na real, o futuro do Go é hoje. Nossa, é filosófico demais, né? Por isso que eu falei para vocês. Por que o futuro do Go é hoje? Porque a gente não vai ter versão 2.0 no Go. Tá? O compromisso que eles fizeram é de nunca quebrar a compatibilidade. E uma vez que eles não vão quebrar a compatibilidade, significa que, como eu não vou ter uma versão 2.0, o que eu tenho hoje na linguagem é o que é. Por isso que eu estou dizendo, o futuro é hoje, porque o futuro lá na frente, que pode mudar da água para o vinho a linguagem, né? Quem utiliza o Python hoje? Quem aqui trabalhou com, acho que o Python 2.7? O que aconteceu quando todo mundo foi para o Python 3? Né? A entrada do Python 3, meu amigo, foi um sofrimento para todo mundo, cara. Dava vontade de chorar, né? E só de saber que não vai acontecer isso com o Go, dá uma tranquilidade muito grande, tá? Então, o Go, ele sempre vai trabalhar com retrocompatibilidade. E isso é algo muito bom para a gente, desenvolvedor, mas é muito bom para a empresa. A empresa saber que está investindo nesse momento em algo que daqui a pouco, quando tiver um monte de atualização, ainda vai funcionar, é muito importante. Vou dar um caso de uso real aqui para vocês, da gente lá na Full Cycle. Adivinha que linguagem roda a nossa principal plataforma lá na Full Cycle? Quem tem um chute? Fala aí. PHP? TypeScript? Kotlin? Cara, a gente é muito moderno, velho. A gente é muito moderno. Você acha que a gente trabalha com Rust? Nosso sistema principal, a gente tem diversos sistemas da empresa, ele é feito em PHP. Palmas para o PHP. A linguagem que me forjou nesse mundo. Tá? Eu comecei a trabalhar com PHP desde a versão 3, em 1999. PHP não tinha nem orientação a objetos. Na versão 4, ele tinha classe, mas a orientação a objetos não funcionava, entendeu? E o PHP evoluiu, é uma puta linguagem. Hoje em dia ele tem uma performance fantástica, tem extensões, o Swole, que deixa o PHP em alguns benchmarks mais rápidos que o Go, by the way, tá? Tá? Então, palmas para o PHP. Mas o lance é o seguinte com o PHP. O primeiro commit desse nosso sistema principal da Full Cycle fui eu que fiz. Desenvolvedor é foda, né? E ele foi feito em 2012. E a gente roda o sistema hoje 14 anos. Mas em 2012, esse programa foi feito no PHP 5. Depois lançou um livro, Aprenda PHP 6. E a versão 6 nunca existiu mais do PHP. Então tem gente que tem o livro do PHP 6 até hoje.
Depois do PHP teve PHP 7, as coisas foram evoluindo, e hoje o nosso sistema a gente não consegue trabalhar na última versão do PHP, porque a gente não consegue fazer upgrade do framework, que, by the way, a gente usa Symfony. Então, o que isso significa? Que eu estou preso com o PHP, porque eu não vou reescrever esse sistema, e eu não consigo fazer upgrade de umas coisas que eu não preciso. Só de saber que os nossos sistemas que a gente tem, que rodam Go na empresa, não vão passar por isso, eu, nesse caso, falando como lado de quem tem empresa, eu fico muito mais feliz aí nesse caso, tá? Então, hoje, toda vez que a gente cria um sistema em Go, hoje a gente roda Go para processamento de vídeos com DRM, a gente usa Go para a parte de IA, para a parte no nosso fórum, que responde automático, o chat, que responde os vídeos, consegue ter o contexto do vídeo. Então, o microserviço que roda com isso é em Go. A gente tem alguns processamentos de mensagens de filas, que a gente usa o MongoDB, trabalhando com Go também. Então, a gente tem alguns microserviços que a gente utiliza em Go, e fez muita diferença. E, na real, tem microserviço lá que tinha sido feito em TypeScript com Nest, o Luiz Bravo lá comigo, mas quando a gente mudou com o Go, mudou completamente o jogo na hora de a gente processar todas as atividades que todos os alunos, de cada clique que ele está dando na plataforma. Então, eu fico muito feliz de ver que essas dores de cabeça, para mim, para a gente que tem uma empresa pequena hoje, a gente tem, eu acho que perto de 70 pessoas na Full Cycle, se a gente tem a dor com isso, imagina as grandes empresas, tá? Então, isso é um ponto importante. E antes de eu ter o meu slide de obrigado, agora, nesse momento, pelo amor de Deus, galera, faz um Pix para esse número. Pode ser de R$1. Pega o celular, todo mundo aqui, senão eu não vou sair desse palco. Vocês vão ter que ver essa cara bonitinha o resto da GopherCon inteira. Então, por favor, nesse momento, peguem o celular, faz um Pix, cara. Esse é o Pix oficial, tá? Para ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Então, por favor, faça um Pix agora, porque daqui a pouco esquece, vai vir um cara aqui dar uma palestra muito melhor que a minha, daí vocês vão falar, puta merda, viu? Então, faz o Pix agora para vocês não esquecerem, tá? E se vocês quiserem depois, podem mandar um para mim, tá? Ou compra um curso que eu vou ficar feliz também, tá bom? Galera, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que tenha dado para vocês terem alguns insights, ou terem aprendido alguma coisa nova, ou alguma curiosidade que o Go tem. Tá? Então, a ideia foi fazer uma geral sobre a linguagem. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, batam palma para eu não ficar sem graça, caso vocês não tenham gostado. Tá bom? Uma salva de palmas pro Wesley, galera! Valeu! Caraca! Mandou bem demais, hein? Valeu, hein? Aí foi bom. Não precisa ser falsa, não, tá? Não, eu gostei, eu aprendi bastante. Eu já falei para vocês que eu não estou codando em Go atualmente, né? Então, uns 90% do que o Wesley falou aqui foi novidade para mim. No dia a dia não está rolando, mas eu conto com vocês para aplicar todo esse conhecimento e vamos fazer aí uns projetinhos junto, me chama que eu tô curtindo isso, tá? Obrigada novamente, Wesley. Obrigada pelo lembrete no final. Foi o máximo. Valeu aí, galera. Vamos curtir o evento. Cola ali no nosso stand pra gente bater um papo.